Fala pessoal, tudo beleza? Estava devendo para vocês a gravação aqui dessa aula de espelhos esféricos, né? A gente viu a parte analítica, a parte gráfica, perdão, e eu precisava da parte analítica, eu estou gravando para vocês a resolução. Quando a gente for discutir lentes, a gente reforça isso, beleza? Só para a gente retomar a ideia, a gente tem lá um referencial de sinais especial quando a gente usa o espelho. Qual que é o nosso referencial de sinais? Grandezas do eixo Y, tá? Grandezas do eixo Y. Se os objetos e a imagem estão para cima, a gente vai usar igual um eixo Y convencional, que está para cima é positivo. E no eixo X, se o elemento for real, essa medida vai ser positiva, se o elemento for virtual, essa medida vai ser negativa, tá bom? O nosso material, ele usa Y para o tamanho da imagem, para o tamanho do objeto, perdão, e Y' para o tamanho da imagem. Só que o meu próximo slide, ele está como I e O. Então, entenda que o que você tem na sua apostila, que é Y, aqui eu estou chamando de O, e o que você tem como Y', eu estou chamando de I, beleza? Então, por exemplo, ó, a gente tem um objeto que está posicionado aqui, e meu objeto está para cima, ele está direito. Então, que grandeza é essa? Esse é um O que a gente vai ter positivo, beleza? O tamanho do objeto é positivo, então O positivo aqui, beleza? Meu O ficou estranho, né? É que é difícil escrever com essa canetinha ainda dentro do quadradinho, ó. O positivo, legal? Olha o tamanho da imagem. A minha imagem é menor que o objeto, ela está para cima. Então aqui eu vou chamar o meu I também de positivo, beleza? Objetos e imagens que são para cima vão ser positivos, fechou? A distância do objeto até o espelho, que é essa medida aqui, ó, a gente vai chamar de P. Eu acho que eu vou desenhar fora da caixinha, tá? É o P, ó, fica mais fácil de você enxergar, até de você visualizar. Então aqui eu tenho um O positivo, aqui eu tenho um I positivo, acho que fica melhor da gente ver fora da caixinha. Desenhe o seu dentro da caixinha, que você vai gostar mais. Então a distância do objeto até o espelho é o P. Se o nosso objeto ele é real, o nosso P é positivo. Legal? Distância da imagem até o espelho. Essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de P'. Beleza? Essa medidinha aqui, ó, P'. Olha a imagem nesse caso ela é virtual. Se o elemento é virtual, a medida do eixo X dele tem que ser negativa, tá? Não estou pondo círculo nenhum, então vou pôr menos aqui na frente, ó. Meu P' tem que ser negativo. E essa distância que está aqui embaixo, ó, é a chamada distância focal, é o F. Essa distância focal também é para um foco virtual, então ela vai ser negativa. Não pus bolinha em nenhum, né? Então deixa assim, tá? Ou põe bolinha em todo mundo. Então foco aqui negativo. Repara que esse espelho, então, é um espelho convexo. A parte de fora aqui é refletora. Então a gente pode tirar algumas conclusões, ó. O espelho convexo necessariamente vai ter um foco negativo, tá? A imagem virtual direita, toda a imagem virtual direita, necessariamente ela vai ser de P' positivo e de I, perdão, inverti aqui, ó, desculpa, de P' negativo e de I positivo, beleza? Guarda isso. A gente vai ter uma tabela daqui a pouco que vai te ajudar a trabalhar melhor, mas é essa ideia que a gente tem aqui. Na letra B, ó, a gente tem o objeto posicionado aqui. Então a altura do objeto é essa. O objeto é real, então ela é positiva. A imagem está apontando para baixo, ó. Então eu estou falando de eixo Y. Então é negativa. Ou mania de querer colocar a bolinha do lado do sinal. Então I vai ser negativo, porque ela está para baixo. Objeto para cima mais, imagem para baixo menos. O P está aqui em cima. Distância do objeto até o espelho. Raio de luz que saiu daqui, objeto real, P positivo. Legal? Olha o foco aqui, ó, do foco até o espelho. Passou raio de luz no foco? Passou, então meu foco também é real. Então a distância focal aqui dele positiva. Deixa eu consertar que ficou feio. E a imagem que está aqui, ela também é uma imagem real. Cruzamento de raio de luz efetivo. Isso a gente viu na aula anterior. Então o P' é positivo também. Então repara que para esse espelho que é côncavo, o foco ficou positivo. E a imagem que apareceu nesse caso aqui
ela é uma imagem real e invertida. Então, imagem real invertida, eu tenho P' positivo e o I negativo. Nossa, professor, quanta coisa que ficou confuso, tal, não vou conseguir saber tudo isso. Beleza, então tem uma tabela que eu vou te apresentar no meu próximo slide, que ela junta todas as informações dessas duas aulas, inclusive depois para lentes. Isso vai te ajudar demais, só que você tem que se habituar, num primeiro momento, a consultar essa tabela. Se eu tiver um espelho côncavo ou uma lente convergente, o foco vai ser positivo, tá? Você pode guardar a tabela aqui. A gente está considerando sempre a posição de um objeto real diante da sua lente ou do seu espelho. Por enquanto, só para espelhos, tá? Então, essa parte que está entre parênteses, que é o antiprincipal, e aqui depois o centro óptico, espera que daqui a pouco a gente vai ver. Quando a gente for discutir lente, a gente fala disso. Então, dependendo de onde eu ponho o objeto, eu vou ter uma certa característica de imagem, que é o assunto da aula 11, que a gente viu lá no estudo geométrico. A gente traçava os raios de luz e localizava. Se eu coloco o objeto depois do centro, uma distância P maior que 2F, a imagem sai real invertida e menor. Se eu coloco sobre o centro, real invertido e do mesmo tamanho. Se eu coloco entre o centro e o foco, lembra que está entre parênteses aqui em cima, o AO é para lente. Ela sai real invertida e maior. Toda imagem real tem P' a mais. Então, o P' a mais, o I menos, e esse A aqui é o aumento linear transversal. O que esse A vai indicar para a gente? Quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto? Então, por exemplo, se eu falar para você que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto, o nosso aumento vai ser 2. Só que o sinal dele está atrelado ao sinal do I. Ou seja, se essa imagem for real, ela aumenta 2, só que invertida. Toda imagem real é invertida. É um combo aqui, ó, real e invertida. Então, uma imagem tem o dobro do tamanho do objeto e é real, tem um aumento menos 2. Ela cresce 2, só que no sentido invertido. Cuidado que esse é um erro comum que a gente tem. A gente tem uma vontade de colocar que o aumento é menos 2 quando a imagem é 2 vezes menor. E não é. Repara que todas essas 3 opções de imagem aqui têm aumento negativo. Aquela que é menor que o objeto tem um aumento negativo, vai dar um valor com 0, alguma coisa, tipo 0,75, 0,4, 0,5. Do mesmo tamanho que o objeto, o aumento daria menos 1. Ela tem o mesmo tamanho do objeto, só que é invertida, ou é maior. Tá? Então, menos 2, menos 3. Cuidado que a gente tem tendência de errar aqui. Só nessa região a gente vai ter imagem real invertida, tá? Só quando a gente está aqui nas proximidades do foco. Ou sobre o foco, as proximidades do centro. Ou sobre o centro, ou entre o centro e o foco, ou após o centro. Colocou o objeto no foco, a imagem é imprópria, ela não vai surgir, não vai formar imagem. Os raios de luz vão sair paralelos entre si e não vão se cruzar, você não vai ter formação de imagem. Se eu coloco o objeto bem perto do nosso espelho côncavo, entre o foco e o vértice, dá uma distância P menor que o foco, a imagem sai virtual direita e maior. Virtual direita e maior. Imagem virtual tem P' a menos, I e A, né, a altura da imagem e aumento linear positivos. Beleza? Repara que a virtual também aparece no seu espelho convexo. Só que ela não tem a mesma característica daquela. Ela é virtual direita, é combo, tá? Colocou um objeto real, toda imagem virtual vai ser direita, toda imagem real vai ser invertida, só que aqui ela é menor que o objeto. Observe, então, como é que eu sei se o espelho é côncavo ou convexo pela característica da imagem? Ambas vão ser, por exemplo, virtuais, mas a maior é do côncavo e a menor é do convexo. Observe, e se a imagem for invertida? Se for invertida, só pode ser real, só pode ser côncavo para uma dessas 3 posições aqui. Ou depois do centro, ou sobre o centro, ou entre o centro e o foco. Então, a gente elimina as possibilidades. O que essa matéria tem de bom é o que ela tem de chato. Né? Ela é decorável, a gente guarda tudo, a gente decora tudo. Então, no espelho convexo, o foco é negativo. Se a imagem é virtual direita e menor, os sinais da imagem virtual direita e menor são os mesmos que a gente tem lá. Ó. P' é menos, I é mais e o aumento é mais. Imagem virtual. Observe, mas essa é menor e aquela é maior e os dois têm A positivo? Sim, porque o sinal do A remete para a gente se a imagem é virtual, direita ou real invertida. Aumento positivo não significa que a imagem é maior, mas sim que ela é para cima, que ela é direita. Geralmente a gente coloca o objeto para cima e a imagem sai para cima também.
Tá? Quer dizer, ela tem a mesma orientação do objeto. Isso significa imagem direita. A gente vai usar essas duas equações aqui para resolver. Vazou, eu não quero que você apareça mais. Sai daí, plural. Ele não vai, né? Ó, vai embora. Aí, ó, estava exibindo a tela inteira. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Isso aqui que é o F, o P e o P' mesmo? O F é a distância focal, o P é a posição do objeto em relação ao espelho e o P' é a posição da imagem em relação ao espelho. Então, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A gente chama de equação de Gauss ou equação dos pontos conjugados. E essa é a equação do aumento linear transversal. O aumento é a altura da imagem dividido pela altura do objeto, ou menos P' sobre P. Por que aparece esse menos aqui? Reparou? Se o seu P' é mais, o I é menos. Mas se o seu P' é menos, o I é mais. Então tem um sinal trocado entre o P' e o I. Então por isso do sinal negativo aqui para a gente corrigir. Ou ele é igual a F sobre F menos P. Aqui a gente tem uma equação que tem 4 termos, né? A, I sobre O, menos P' sobre P e F sobre F menos P. Qual que a gente vai usar? Aquele que tiver os melhores dados, dado mais adequado para a gente resolver a questão. Essa aqui é a divergência de uma lente. Quando a gente for falar de lente, a gente aborda isso, tá? Se você não tem essa equação, essas equações aqui, dá um print nessa tela. Eu acho que a minha cara não deve estar tampando, né? Se tiver tampando a fórmula, eu vou subir mais um pouquinho aqui, ó. Depois você dá 2 prints, né? E aí você consegue ver. Ou eu mando isso para você, é só você pedir que eu descarrego essa tabelinha para você em algum lugar, tá bom? Ó, tentei subir para tentar acomodar onde vai aparecer para você. Espero não ter ficado com o meu rosto na sua frente. Vamos resolver o exercício 2, então. Ó. Uma questão da FAMEP bem bacana que fala assim. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Beleza, vamos olhar para isso aqui primeiro. O objeto está aqui. A distância do objeto até o espelho é o que a gente chama de P. Então, esta questão, ó, ela tem um P igual a 20, tá vendo aqui? Tá? Eu vou anotar em outro lugar aqui da questão também, mas eu já sei que o P é 20. Distância do objeto até o espelho. P igual a 20. Beleza? A distância da imagem até o espelho é o que a gente chama de P'. Então, olha, o seu P' é tudo isso aqui, ó. Ah, o P' é daqui até aqui. Quanto que vale o P', então? É 20 mais 40. P' vale 60 centímetros. Detalhe, o P' ele tem sinal. Ele poderia ser 60 centímetros positivo ou 60 centímetros negativo. É positivo porque a minha imagem é real. Como é que eu sei que a imagem é real? Por 2 motivos. Primeiro, eu tenho o cruzamento efetivo de raio de luz aqui, ó. O raio de luz saiu paralelo, né? Entrou paralelo, incidiu paralelo no espelho e saiu pelo foco. E aquele que entrou pelo centro óptico voltou para ele mesmo, eles se cruzaram de fato aqui. Essa é uma propriedade. A segunda é a imagem é invertida e projetada. Só a imagem real é projetável, tá? Então o P' é positivo por isso. Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é... ele quer saber quem é o F minúsculo, tá? A distância focal. Eu sei P, eu sei P'. O caminho mais fácil para essa questão, para a gente resolver, é fazer 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Essa questão, se você sacasse que o P' é 60, a chance de você errar essa questão, ela é bem baixa. Porque os dados de entrada, os dados do começo do nosso problema, eles são todos positivos, né? O P é positivo, o P' é positivo. A gente toma os trancos da questão quando a gente tem algum dos dados no começo da questão que são negativos. MMC de 20 e 60 é o 60, são múltiplos. 60 dividido por 20 dá 3. Vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 60 dá 1. Vezes 1, 1 mesmo. Então, 1 sobre foco é igual a 4 dividido por 60.
Aí, professor, multiplica em cruz. Até posso, mas como é 1 sobre f, eu posso inverter as frações dos dois lados. 1 sobre f é 4 dividido por 60, então o foco é 60 dividido por 4. Ué, 60 dividido por 4. 15 centímetros. Temos 15 centímetros? Sim, na alternativa A. Não custa a gente dar uma conferidinha. Eu vou dar uma enrolada, ou não preciso, né? Porque você está vendo isso no YouTube, você pode parar para você anotar essa tela. Eu vou voltar na tabela só para a gente poder perceber que isso tem que bater com a tabela. Que tipo de imagem que eu tenho aqui? Real, invertida, e a hora que você olha para o tamanho dela, ela é maior. Real, invertida e maior. Eu vou voltar lá, ó. Pumba. Real, invertida e maior. Opa, a gente está falando disso aqui, ó. Real, invertida e maior. Então, a condição para isso acontecer é que o nosso objeto esteja entre o centro e o foco, tá? Que o P fique entre F e 2F. Se isso não acontecer, a gente errou. Outra coisa, o foco tinha que ser positivo, porque o nosso espelho é côncavo, é o único que gera imagem real. Vamos voltar lá, lembra? Ó, o P tem que estar entre F e 2F. Pluft. O foco deu 15. O P, então, tem que estar entre 15 e 30. O meu P é 20. Então, bateu. Tá? Então, a gente confirmou que está certo. Nosso resultado bate com aquilo que a gente esperava. Então, você usar aquela tabela, você voltar para ela, você consultar, é muito importante. Galera do ensino médio, às vezes, primeiro ano que a gente dava esse conteúdo, o cara ignorava aquilo e ia fazendo conta. E às vezes dava sorte, como essa, que todos os meus dados de começo são positivos, mas às vezes dá errado. Tipo a 3, ó. Ele fala assim, determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que oferece as condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto. Olha a vontade que a gente tem de errar. Quanto que vale o aumento linear dessa imagem? Ah, professor, ele falou que a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto. Então, eu vou falar que o aumento é 1/3. A imagem tem 1/3 do tamanho. Beleza, só que ela é invertida. Então, além dela ter 1/3, ela está orientada para o lado oposto. Então, tem que ser menos 1/3. Professor, mas como é que eu vou saber que esse aumento é negativo? Volta na sua tabela e repara. As imagens invertidas são todas reais. As imagens reais todas têm aumento negativo, independentemente do tamanho, ok? Então vai lá, 1/3 negativo. E situada sobre o eixo principal do espelho. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar para o slide anterior. Se o meu encodo quiser voltar, vai. A distância entre a imagem e o objeto aqui. Aqui está a imagem, aqui está o objeto. Quem que é a distância entre a imagem e o objeto? É a diferença entre o P e o P'. A diferença entre o P e o P'. A única coisa que a gente vai ter aqui é que o P' é menor que o P. Como é que eu sei que o P' é menor que o P? Porque a imagem é menor que o objeto. Ó, então P menos P' vai dar 80 centímetros. P menos P' vale 80 centímetros. Beleza? E a questão não tem pergunta. Ah, não, determine o raio de curvatura. Ele quer saber aqui. Eu falei, cadê a pergunta da questão? Estava lá no começo. Ó, determine o raio de curvatura. O que é o raio de curvatura? Lembra, do centro até o espelho, eu tenho o raio. Do foco até o espelho, eu tenho metade do raio. Então, o raio é o dobro do foco. Se a gente descobrir o foco, a gente mata a questão. Ok? Vamos lá, vamos tentar descobrir quanto que vale esse foco aqui. Ó, a primeira coisa que eu vou usar é a equação do aumento. Aumento, eu vou escolher essa parte aqui, a menos P' dividido por P. Ô, senhor, por que você escolheu isso aqui? Porque o aumento eu sei que é menos 1/3. E ele é menos P' dividido por P. Se a gente multiplicar em cruz aqui, menos P, P vezes menos 1, é igual a menos 3, P'. Eu vou simplificar o sinal negativo dos dois lados, multiplica dos dois lados por menos 1, tá? O que você achar mais fácil. Eu descubro que o P é 3 vezes maior do que o P'.
E tá certo, né? Se a imagem é 3 vezes menor que o objeto, o P' também é 3 vezes menor que o P. Por que os dois são positivos? Porque toda imagem invertida é real. Então o sinal de P e do P' são positivos. Eu vou pegar essa informação que a gente tirou aqui, ó, e vou substituir na equação de baixo, em que o P menos P' dava 80. Tá? Então, ó, 3P' menos P', no lugar do P eu coloquei 3P', é igual a 80. 2 vezes P' é igual a 80. Ué, então P', 80 sobre 2. P' vale 40 centímetros. Pessoal, se a gente achou o P', automaticamente eu vou substituir aqui e vou achar o P, ó. O P é o triplo de P'. 3 vezes 40, então o P vale 120 centímetros. Você tem 2 caminhos para achar esse foco agora. Qual? Ou fazer de novo 1 sobre F igual a 1 sobre P sobre P', mais 1 sobre P', igual a gente fez na questão anterior, ou aplicar a equação do aumento. Aumento é F sobre F menos P. Tanto faz. Do jeito que está aqui, ó, eu acho mais fácil fazer essa. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Reparou, ó, se a imagem tem 1/3 do tamanho do objeto, o P' tem que ter 1/3 do tamanho do P. Nesse caso, os dois são positivos porque toda imagem invertida é real. E P' de imagem invertida, né, real, é positivo. Tá? Quem é negativo seria o I. A altura da imagem é que seria negativa, pelo fato dela ser invertida. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. De novo, 120 e 40 são múltiplos. Então, MMC é o maior. 120 dividido por 120 dá 1. É esse aqui. 120 dividido por 40 dá 3. Então, 1 sobre foco igual a 4 sobre 120. O foco, se a gente inverter a equação, dá 120 dividido por 4. Distância focal, 30 centímetros. Antes da gente sair fazendo a conta, se você tem a tabela printada, lembra lá o que acontece. Para a sua imagem sair real, invertida e menor que o objeto, tá? Para a imagem sair real, invertida e menor do que o objeto tem que ser posicionado além do centro, a uma distância maior que 2F. O foco é 30, então o centro está no 60, que é o raio. A gente está colocando o objeto no 120, muito além do centro. Por isso que a imagem sai real, invertida e menor. Então está correto. Né? Então a gente sabe que está indo no caminho direitinho. O raio é 2 vezes o foco. Então o raio é 2 vezes 30. Então a gente vai ter um raio de curvatura de 60 centímetros. Pessoas simpáticas, pessoas maravilhosas, que eu gostaria de ter encontrado mais vezes ao longo desse ano. A gente tem pego de tudo, né? Feriado, quarta-feiras de cinza, sei lá. Parece que eu não consigo embalar uma sequência de aula com vocês. O raio de 60 centímetros está na letra C. É legal que você tente fazer exercícios disso e óbvio que você vai ter dúvida, é claro que você vai errar. Estou disponível para você no plantão, né? Estou disponível para você perguntar por aqui, pelo YouTube, para você me procurar na escola, né? Sei lá, pelo caminho que você quiser, tá? E aí eu vou te ajudando da forma que for possível. Se a gente puder estar no plantão, ótimo, presencial, tá aqui agora, ou se for virtualmente eu também gravo as resoluções. Beleza? Um abraço para você que estava aí, juízo e bons estudos.